Todos nós temos um lado que preferimos não reconhecer. É a parte de nós que guarda nossos medos, nossa raiva e nossa vergonha. Esse aspecto oculto da nossa personalidade é o que Carl Jung, um renomado psicólogo, chamou de sombra. A sombra não é inerentemente ruim. É simplesmente uma parte do nosso inconsciente que reprimimos ou rejeitamos porque é considerada inaceitável pela sociedade ou por nós mesmos. Ela contém os aspectos de nós mesmos que julgamos negativos ou indesejáveis. No entanto, ignorar a sombra pode ser prejudicial ao nosso bem-estar. Ela pode se manifestar de maneiras insalubres, como através da projeção em outras pessoas, vícios ou comportamentos autossabotadores. Para viver uma vida plena, devemos confrontar nossa sombra. Isso requer honestidade, coragem e disposição para encarar as partes de nós mesmos que preferimos manter escondidas. O trabalho de Carl Jung fornece um roteiro para entender a sombra e seu papel em nossas vidas. Jung via a psique como composta por várias partes, incluindo o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego representa nossa mente consciente, a parte de nós com a qual nos identificamos. O inconsciente pessoal consiste em memórias, pensamentos e emoções que foram reprimidos ou esquecidos. O inconsciente coletivo é uma camada mais profunda do inconsciente, compartilhada por todos os humanos. Jung acreditava que a sombra reside no inconsciente pessoal. Ela é formada no início da vida, à medida que aprendemos a nos conformar com as normas e expectativas sociais. Reprimimos as partes de nós mesmos que não se encaixam, empurrando-as para a sombra. Segundo Jung, a sombra não é inerentemente má. Ela contém aspectos positivos e negativos. No entanto, como muitas vezes é associada à vergonha e à culpa, tendemos a percebê-la como totalmente negativa. Para integrar a sombra, Jung enfatizou a importância da individuação, o processo de se tornar um indivíduo completo e integrado. Isso envolve reconhecer e aceitar todas as partes de nós mesmos, incluindo a sombra. Pense no Carnaval, uma festa tão brasileira, onde por alguns dias nos permitimos expressar aspectos que normalmente escondemos. A sombra também está lá, pulsando sob a fantasia. Confrontar a sombra não é para os fracos. Requer a disposição de encarar nossos medos e inseguranças mais profundos. No entanto, é um passo necessário para a autoaceitação e o crescimento pessoal. Uma maneira de começar a confrontar a sombra é através do trabalho com a sombra, um processo de explorar e integrar os aspectos sombrios de nós mesmos. Isso pode envolver escrever em um diário, análise de sonhos, terapia ou outras formas de autorreflexão. Outro aspecto importante do trabalho com a sombra é aprender a observar nossas projeções. Quando julgamos ou criticamos os outros, muitas vezes estamos projetando nossas próprias qualidades sombrias neles. Ao nos tornarmos conscientes de nossas projeções, podemos começar a recuperar essas partes rejeitadas de nós mesmos. É como aquele ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas no caso da sombra, o que negamos em nós mesmos, acabamos enxergando nos outros. Confrontar a sombra pode ser um processo doloroso, mas é, em última análise, gratificante. Ao integrar nossa sombra, nos tornamos indivíduos mais completos, compassivos e compreensivos. Integrar a sombra não é se tornar uma pessoa perfeita, é abraçar nossas imperfeições e reconhecer que todos somos uma mistura complexa de luz e sombra. Quando negamos nossa sombra, criamos uma divisão dentro de nós mesmos. Tentamos manter uma fachada de perfeição, enquanto simultaneamente julgamos e rejeitamos as partes de nós mesmos que consideramos inaceitáveis. Integrar a sombra nos permite preencher essa divisão e nos tornarmos indivíduos mais completos e integrados. Nos permite acessar o potencial oculto e a criatividade que residem na sombra.
Ao reconhecer e aceitar todas as partes de nós mesmos, podemos viver de forma mais autêntica e compassiva. Podemos abraçar nossa humanidade com todas as suas falhas e imperfeições. Lembre-se, a sombra não é algo a ser temido, mas sim algo a ser compreendido e integrado. Através do trabalho com a sombra e da autorreflexão, podemos embarcar em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, como uma jornada de carro pelo interior do Brasil, repleta de descobertas e aprendizados.